ponto que nós chegamos, que é um problema mundial. A educação hoje ela não é um problema nacional. Os problemas hoje, eles são genéricos, exatamente porque a educação ela ganhou um padrão mundial, ela ganhou um padrão genérico. Não faz parte de um contexto apenas, de um país. Os países vão variando a intensidade desses problemas. Por exemplo, abandono da escola, evasão escolar. A evasão escolar é um problema mundial. Não é um problema do Brasil, né? Da escola pública brasileira. Você pode ter níveis elevados no Brasil, como eu disse. Vai variando o grau. Né? Jovens saindo da escola sem ler adequadamente, sem conhecer uma matemática adequadamente. O índice nos Estados Unidos, por exemplo, e em muitos países da Europa, o índice é altíssimo. Não é uma particularidade do Brasil. E qual é a relação que existe entre educação, feminismo e revolução sexual? Por que esses três componentes estão juntos, cada vez mais juntos, unidos, articulados? A primeira coisa que é preciso entender é a origem da revolução. A revolução ela tem uma origem na Bíblia. Quando eu digo que a revolução ela tem uma origem satânica, quando você chega ali no Gênesis, em que Satanás ele tenta exatamente seduzir Eva, né? E naquela tentativa de sedução, ele tenta e consegue. E naquela tentativa de sedução, o que é que o Satanás fala para ela? Ele induz ela a desobedecer Deus. E aí o Satanás diz para ela, não, você saberá sobre o bem e o mal, vocês serão como deuses. Ali naquele momento ali, nasce o chamado gnosticismo. E isso foi transformado em, é o que se chama comumente, né, de esoterismo. As pessoas, a Igreja Católica já tinha denunciado isso. Denunciava o que ela chamava de heresias. E a partir do período moderno, o próprio pensamento moderno, a filosofia moderna, ela é toda esoterismo, ela é toda gnosticismo. Então, o gnosticismo ele passa a ser chamado de heresia e no período moderno, gnosticismos e heresias se tornam as ideologias. Então, as ideologias revolucionárias, sem nenhum exagero, elas têm uma origem satânica. Até porque, em si mesmas, essas ideologias elas propõem o ser humano pensar independentemente de Deus. A gente não precisa de Deus para pensar, a gente não precisa de Deus para raciocinar. A gente não precisa de Deus para ter uma ideia, para ter uma inspiração. A nossa própria razão é o suficiente. A revolução ela tem essa origem, e isso muitas vezes, já no século XIX mesmo, os autores falam isso. Eles elogiam Satanás. E por que a revolução sexual? Porque a revolução sexual, a revolução, ela traz necessariamente o ser humano para o instinto. É por isso que hoje a gente fala, como as coisas estão muito claras, né? O pessoal fala assim, o ódio do bem. Né? Você pode falar alguma coisa, mas depender de quem fala. Então, hoje em dia não importa o que se fala, o importante é verificar quem fala. Já que é preciso trazer para o instinto, e o instinto mais forte é o sexual, então vamos começar a revolução pelo sexo. Vamos começar a pegar a parte sexual, porque pensam os revolucionários, pensavam no início, né? Estou aqui traduzindo a forma deles de pensar. Né? No início, então, se a gente traz o pessoal para a revolução sexual, as pessoas vão estar presas a algo que é intensamente prazeroso. O orgasmo sexual é a sensação mais forte que o ser humano pode ter em sua vida normal, sem estar sob efeito de drogas, sem estar sob efeito de qualquer substância. Né? Na sua condição normal, o orgasmo sexual é a sensação mais forte que o ser humano pode ter. Então imagine chegar para as pessoas e dizer para elas, olha, vocês vão ter direito a ter essa sensação intensa
de qualquer jeito que vocês quiserem. Com o que vocês quiserem, de qualquer maneira. Nada mais vai estar errado. A lei que proibir isso ou aquilo é uma lei preconceituosa, opressora. Então é algo muito tentador, né? É algo muito tentador. Pegar ali e começar a estimular no ser humano isso. E não existe um campo mais ideal para a revolução começar a acontecer do que a sala de aula. A sala de aula é o locus ideal para começar a efetivar a revolução, até porque com a sala de aula você alcança dois objetivos. Você pega já a criança ou adolescente e já muda a sua personalidade e caráter. E ao fazer isso, com gerações e gerações, você faz o quê? Você transforma a sociedade inteira. Então você consolida a revolução através da sala de aula. O resto vai ser complemento. Mas também é preciso alcançar aqueles que não chegaram a vivenciar essa revolução com tanta intensidade da sala de aula. Então, por exemplo, é preciso pegar a minha geração e as gerações anteriores e mudar a cabeça das pessoas também. Então, se eu não tive livros com ideologia de gênero, por exemplo, se os meus professores não faziam apologia à droga em sala de aula, eu tenho que ser modificado, eu tenho que sofrer essa influência, e aí é que entra em cena o ambiente externo à sala de aula. Filmes, televisão, novela, comerciais e todo o trabalho, para que com o tempo eu também passe a achar, passe a acreditar que isso tá tudo bem. A ideia é normalizar, deixar como normal o que antes era um comportamento aberrante. E como é que eu vou transformar isso, esses comportamentos antes considerados aberrantes, como é que eu vou transformar isso em algo normal? Ora, é isso, é simplesmente eu passar a conviver com isso, a familiarizar com isso. Tudo vai estar ligado à questão sexual, a beleza vai estar relacionada à questão sexual, tudo vai ser sexualizado. As roupas, cada vez mais sexualizadas. Então, se as roupas antes elas visavam exatamente evitar as formas físicas do corpo, agora é o contrário. Agora as roupas, as modas, elas tentam enfatizar, revelar o mais possível as formas físicas. Então tudo isso vai fazendo, me familiarizando com essa ideia. Vai fazendo com que pouco a pouco eu ache que tudo isso é normal. E tá tudo certo. Tá tudo bacana, não tem nada demais. E assim a revolução ela vai avançando, se consolidando em pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, raça, religião, enfim, nível de escolaridade, renda, tudo. Ela vai se espalhando e você tem cada vez mais uma sociedade revolucionada. Principais filósofos, né, se podemos chamar assim, de toda essa revolução, é alguém que no Brasil, inclusive, é muito pouco estudado, que é exatamente o Marquês de Sade. O Marquês de Sade é o pai, né, da revolução sexual. Não foi ele sozinho que inventou isso. Já existia essa coisa da revolução sexual, ela já estava presente também na literatura inglesa, até um pouquinho antes do Marquês de Sade. Mas é o Marquês de Sade que vai conseguir divulgar, que vai conseguir fazer com que a revolução sexual ela se torne algo concreto. Né? Mas para chegar no seu nível político, a revolução ela tem que passar por outras etapas. E ela tem que se iniciar com a revolução sexual. Por quê? Porque é a revolução sexual que vai poder proporcionar todas as outras facetas, modalidades de revolução que são necessárias para alcançar a revolução política. É isso que a revolução quer. A revolução ela quer animalizar o ser humano. A revolução sexual, a revolução feminista, ela quer alcançar o homem. Ela precisa
destruir o homem. Só que para isso, tal como está no Gênesis, primeiro Satanás precisa destruir a mulher, para com isso poder alcançar o homem. E aí você destrói a casa toda. E aí, lá no século XVIII, esses libertinos vão ter a seguinte ideia. Eles vão ter a seguinte ideia seguindo os ensinamentos do Marquês de Sade e outros. A mulher livre, a mulher emancipada, ainda não havia esse neologismo empoderada. Esse neologismo ele é dos anos 60 do século passado. Essa mulher, para ela ser emancipada, liberta dessas correntes da opressão masculina, deste mundo cristão repleto de preconceitos, essa mulher ela precisa ser liberta sexualmente. Então se consolida aí a ideia, Marquês de Sade, de que instinto é liberdade. Contrariando Santo Agostinho, que dizia que instinto é escravidão. Instinto é liberdade. Vida sexual ativa e desenfreada é liberdade. Então a mulher passa a ser utilizada como instrumento prioritário da revolução. E você vê que a revolução ela pouco se importa. Ela pouco se importa com o pai e a mãe que está ali no Facebook, num grupinho de pais contra isso, pais contra aquilo. Não está atrapalhando a revolução em nada. Os pais continuam achando que colocando seus filhos em escolas particulares caríssimas, que isso vai resolver o problema. Onde é que a revolução está sendo atrapalhada? Está sendo impedida de acontecer? Não, em lugar nenhum. De forma nenhuma. A revolução, ela é toda ela, a dinâmica dela está tranquila. A ideologia de gênero chegou para ficar e a linguagem neutra chegou para ficar. Por que eu posso garantir isso? Porque você não tem nenhuma reação em massa, uma reação consistente que pudesse impedir alguma coisa. Você já tem universidades que estão fazendo o lançamento dos seus eventos, dos seus isso, dos seus aquilo, usando linguagem neutra, promovendo debates, promovendo cursos. As pessoas que vão sair dessas universidades, elas vão reproduzir o quê? E o que é pior, as pessoas que saem dessas universidades e que forem seguir alguma carreira docente, seja em qualquer grau de escolaridade, elas vão reproduzir o quê? Você veja que a dinâmica da revolução está tranquila, passando muito bem, sem nenhum empecilho. Por quê? Porque a mentalidade das pessoas, de modo geral, já está revolucionada. Os pais começaram a se incomodar com o que estava acontecendo quando já era tarde demais. E eu acompanhei isso. Eu não comecei minha carreira docente no nível superior. Eu acompanhei isso em sala de aula, como pai e como professor. A família, os pais entregaram, diferentemente de outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, os pais entregaram seus filhos de graça, aqui no Brasil, entregaram seus filhos de graça à escola, achando que estavam fazendo uma grande coisa. Foi isso que aconteceu, e a escola, então, ela recepciona isso com muito prazer. Não por acaso, educação e ensino, que são coisas completamente diferentes, passaram a ser sinônimos. A escola não educa, a escola ensina. Quem educa são os pais, é a família, são os pais. São complementares, porque o pai também ensina e a escola também educa, complementando a educação doméstica. Mas a partir do momento que a escola se apropriou das gerações e dessa missão de educar, bom, tá aí, tá educando, mas os pais não sabem o que está sendo feito em sala de aula. Quando começou a ser revelado, foi quando o que aconteceu, começou a acontecer o quê? Gravidez precoce, dependência de droga, mudança da aparência, né? Uma autoagressão e também para agredir, para chocar. Quando os pais perceberam isso, já era tarde. E não tomaram atitudes concretas para reverter, para impedir o avanço. Não, passaram a fazer o quê? A aceitar, a achar que era normal. Essa é a questão.